Já alguma vez pensou que a forma como adormece todas as noites, esse momento de alívio e descanso, pode estar a esconder um perigo silencioso? Que a sua posição preferida na cama, aquela que o conforta há décadas, poderia estar, lentamente e sem que se aperceba, a preparar o terreno para um dos eventos mais temidos da nossa idade, um AVC. Parece chocante, eu sei. Como médico dedicado à saúde do cérebro, vejo todos os dias as consequências devastadoras que um AVC pode ter. A perda súbita da fala, da capacidade de andar, de reconhecer os rostos que mais amamos. É uma realidade dolorosa que transforma vidas num piscar de olhos, deixando famílias inteiras a navegar num mar de incerteza e dor. Mas e se eu lhe dissesse que um dos maiores gatilhos pode estar na simplicidade do seu sono? O segredo não está em medicamentos caros ou em tecnologias complicadas. Está em pequenos ajustes, em conhecimentos que foram esquecidos ou nunca partilhados conosco. Neste vídeo, vamos desvendar qual é a posição de dormir que esteja a colocar o seu cérebro em risco noite após noite. E mais importante, vamos explorar juntos hábitos simples e poderosos para transformar o seu sono num verdadeiro escudo protetor para a sua saúde cerebral, ajudando a prevenir a perda de memória e a garantir que acorda todos os dias com a mente clara e cheia de vitalidade. Fique comigo até o fim, porque a última dica é algo que a maioria das pessoas ignora completamente, mas que pode ser a chave para uma longevidade saudável e feliz. Vamos então diretos ao assunto que o trouxe aqui, a questão que paira no ar, e que confesso me preocupa imensamente quando falo com os meus pacientes. A posição de dormir que, como especialista do cérebro, considero um verdadeiro perigo oculto, é dormir de barriga para baixo, com a cabeça virada para o lado. Sei que para muitos esta é a posição de conforto, aquela que adotaram desde a infância. Parece inofensiva, até aconchegante. Mas deixe-me explicar, de forma simples, o que acontece no seu corpo quando adota esta posição durante horas a fio, noite após noite. Imagine o seu pescoço como uma autoestrada vital. Por ele não passam apenas os nervos que comunicam com todo o corpo, mas também as artérias carótidas e vertebrais, as grandes vias que levam oxigênio e nutrientes preciosos para o seu cérebro. Quando se deita de bruços, é forçado a virar a cabeça para um dos lados para poder respirar. Esta torção extrema e prolongada do pescoço pode fazer algo muito perigoso. Pode comprimir, ou até mesmo beliscar, estas artérias vitais. Pense numa mangueira de jardim. Se a dobrar com demasiada força, o fluxo de água diminui ou para completamente. O mesmo acontece com o fluxo de sangue para o seu cérebro. Esta redução no fluxo sanguíneo, noite após noite, pode levar à formação de pequenos coágulos ou danificar a parede interna da artéria, uma condição chamada disseção arterial. Um pequeno coágulo que se solte e viaje para o cérebro é suficiente para bloquear um vaso sanguíneo mais pequeno e causar um AVC isquêmico. É um gatilho silencioso. Não dói, não dá sinal, até que o dano está feito. É por isso que fico chocado, porque é um risco tão significativo e tão fácil de evitar. A solução, felizmente, é mais simples do que parece. A melhor posição para a saúde do seu cérebro é, sem dúvida, dormir de costas. Quando se deita de costas, a sua cabeça, pescoço e coluna vertebral ficam numa posição neutra, alinhada. Não há torções, não há compressões. A autoestrada para o cérebro está completamente desimpedida, permitindo que o sangue flua livremente, nutrindo cada célula cerebral enquanto dorme. Além disso, dormir de costas ajuda a evitar o refluxo ácido e até a manter a pele do rosto com menos rugas, um pequeno bônus. Para tornar esta posição ainda mais confortável e benéfica, pode colocar uma pequena almofada por baixo dos joelhos. Este pequeno truque ajuda a relaxar a zona lombar e a manter a curvatura natural da coluna. Se por algum motivo, como ressonar ou ter apneia do sono, dormir de costas não for a melhor opção para si, a segunda melhor alternativa é dormir de lado.
Ao dormir de lado, idealmente com as pernas ligeiramente fletidas, a coluna também se mantém relativamente alinhada. O truque aqui é garantir que a sua almofada tenha a altura certa para preencher o espaço entre o ombro e a orelha, mantendo o pescoço à direito, em linha com o resto da coluna. Evite a posição fetal muito encolhida, pois pode restringir a respiração profunda. Dormir sobre o lado esquerdo é frequentemente recomendado por especialistas, pois pode ajudar a melhorar a digestão e a circulação. A transição pode não ser fácil. Se está habituado a dormir de bruços há 50 ou 60 anos, o corpo vai querer voltar a essa posição por instinto. A minha sugestão é ter paciência consigo mesmo. Tente começar a noite na posição de costas ou de lado. Pode usar almofadas extra para se barricar e impedir que se vire durante a noite. Coloque uma almofada ao longo do corpo para abraçar, o que pode simular a sensação de pressão no peito a que estava habituado. Pode levar algumas semanas, mas o seu cérebro e o seu coração agradecer-lhe-ão por este esforço. Lembre-se, não se trata de encontrar a posição perfeita na primeira noite, mas de tomar uma decisão consciente de proteger a sua saúde a longo prazo. Este é o primeiro e talvez o mais impactante passo que pode dar hoje para reduzir o risco de um evento vascular cerebral durante o sono. Agora que já compreendemos a importância crucial de evitar dormir de bruços e de optar por dormir de costas ou de lado, vamos aprofundar um pouco mais o que podemos fazer para tornar essas noites de sono verdadeiramente reparadoras e protetoras para o nosso cérebro. O segundo hábito está diretamente ligado ao primeiro: escolher a almofada certa. Pense na almofada não como um luxo, mas como uma ferramenta essencial de saúde. Uma almofada errada pode anular todos os benefícios de uma boa posição de dormir. Se dormir de costas com uma almofada demasiado alta, por exemplo, o seu pescoço ficará projetado para a frente, numa posição de flexão, que, tal como a torção, pode comprometer o fluxo sanguíneo e a respiração. Por outro lado, uma almofada demasiado baixa não dará o suporte necessário. O ideal para quem dorme de costas é uma almofada relativamente baixa, talvez com uma pequena elevação na zona do pescoço para suportar a sua curvatura natural. O objetivo é que a sua cabeça fique alinhada com a coluna, como se estivesse de pé, com uma postura correta. Já para quem dorme de lado, a necessidade é diferente. Precisa de uma almofada mais alta e mais firme. Como mencionei antes, a função da almofada aqui é preencher completamente o espaço entre o seu ombro e a sua cabeça, para que o pescoço não caia para o lado nem seja empurrado para cima. A sua cabeça e pescoço devem formar uma linha reta com a coluna vertebral. Materiais como a espuma de memória ou o látex são excelentes porque se moldam ao contorno da sua cabeça e pescoço, oferecendo um suporte contínuo ao longo da noite. Pode parecer um investimento, mas uma boa almofada é um investimento na sua saúde cerebral. A seguir, vamos falar sobre o ambiente onde dorme. O seu quarto deve ser um santuário do sono, um lugar dedicado exclusivamente ao descanso e à intimidade. Isto leva-nos ao terceiro hábito: criar escuridão, silêncio e uma temperatura fresca. A luz, especialmente a luz azul emitida por telemóveis, tablets e televisões, é o inimigo número 1 da melatonina, a hormona que diz ao nosso corpo que é hora de dormir. Quando expomos os olhos a esta luz à noite, o cérebro pensa que ainda é de dia e suprime a produção de melatonina, tornando mais difícil adormecer e alcançar as fases de sono profundo, que são cruciais para a limpeza e reparação cerebral. Durante o sono profundo, o nosso cérebro ativa um sistema de limpeza fantástico chamado sistema linfático, que elimina toxinas e resíduos acumulados durante o dia. Se não tivermos sono profundo suficiente, estas toxinas podem acumular-se, contribuindo para o nevoeiro mental e, a longo prazo, para o risco de doenças neurodegenerativas. Portanto, 1 hora antes de dormir, desligue todos os ecrãs. Invista em cortinas opacas ou use uma máscara de dormir para garantir que o quarto fica o mais escuro possível. O silêncio é outro pilar. Ruídos inesperados, como o ladrar de um cão
ou o trânsito na rua podem tirá-lo das fases mais profundas do sono, mesmo que não acorde completamente. Se vive num local barulhento, considere usar tampões para os ouvidos ou um aparelho de ruído branco, que cria um som de fundo constante e suave que mascara outros ruídos perturbadores. Finalmente, a temperatura. O nosso corpo precisa de baixar ligeiramente a sua temperatura interna para iniciar o sono. Dormir num quarto demasiado quente dificulta este processo. A temperatura ideal para a maioria das pessoas situa-se entre os 16 e os 19 graus Celsius. Um quarto fresco promove um sono mais profundo e ininterrupto. O quarto hábito é estabelecer um ritual de relaxamento. O nosso cérebro adora rotinas. Se todas as noites, antes de se deitar, vir o telejornal, que está cheio de notícias estressantes, ou tiver uma discussão acesa, estamos a enviar ao seu cérebro sinais de alerta e de estresse. Está a dizer-lhe para ficar em modo de luta ou fuga, exatamente o oposto do que precisa para dormir. Em vez disso, crie uma rotina de transição de 30 a 60 minutos que sinalize ao seu corpo e mente que o dia acabou e que é hora de descansar. Pode ser algo tão simples como tomar um banho morno, pois a subsequente descida da temperatura corporal ajuda a induzir o sono. Pode ler algumas páginas de um livro de papel à luz de um candeeiro com uma lâmpada de tom amarelado. Pode ouvir música calma, fazer alguns alongamentos suaves ou praticar meditação ou exercícios de respiração profunda. Beber um chá de camomila ou cidreira sem açúcar também é um clássico reconfortante e eficaz. O importante é que seja uma atividade relaxante e que a repita todas as noites, pela mesma ordem. Este ritual torna-se uma pista poderosa para o seu cérebro, que começará a associar estas atividades ao início do sono, tornando muito mais fácil adormecer quando encosta a cabeça na almofada. Continuando a nossa jornada para um sono que protege o cérebro, vamos abordar agora dois aspectos que muitas vezes são negligenciados, mas que têm um impacto profundo na qualidade do nosso descanso e, consequentemente, na nossa saúde vascular. O quinto hábito é ter muito cuidado com o que come e bebe nas horas que antecedem o deitar. A ceia, ou aquele pequeno lanche antes de dormir, pode ser um campo minado para o seu sono. Refeições pesadas, ricas em gordura ou muito condimentadas, obrigam o seu sistema digestivo a trabalhar horas extraordinárias, o que pode causar desconforto, azia e mantê-lo acordado. O mesmo se aplica aos doces. Um pico de açúcar no sangue seguido de uma queda abrupta pode causar despertares noturnos. O álcool é particularmente traiçoeiro. Muitas pessoas acreditam que um copo de vinho ajuda a adormecer, e é verdade que pode ter um efeito sedativo inicial. No entanto, à medida que o corpo metaboliza o álcool, este perturba gravemente a arquitetura do sono na segunda metade da noite. Suprime o sono REM, que é vital para a consolidação da memória e a regulação emocional, e pode levar a múltiplos despertares, deixando-o cansado e sem a sensação de ter descansado na manhã seguinte. A cafeína, como todos sabemos, é um estimulante. Mas o que muitos não sabem é que a cafeína pode permanecer no nosso sistema por muitas horas. Para algumas pessoas, especialmente à medida que envelhecemos e o nosso metabolismo abranda, uma chávena de café ou chá preto depois do almoço ainda pode estar a afetar o sono à noite. A minha recomendação é evitar a cafeína pelo menos 8 horas antes de se deitar. Então, o que fazer se sentir fome antes de dormir? Opte por um lanche leve que promova o sono. Uma pequena banana, por exemplo, contém magnésio e potássio, que são relaxantes musculares naturais. Um punhado de nozes ou amêndoas fornece triptofano, um aminoácido que o corpo usa para produzir serotonina e melatonina. Um pequeno iogurte natural também pode ser uma boa opção. A hidratação é fundamental durante o dia, mas tente reduzir a ingestão de líquidos nas 2 horas antes de ir para a cama para evitar que a necessidade de ir à casa de banho interrompa o seu sono. Finalmente, o sexto e último hábito, aquele que une todos os outros, é a consistência. O nosso corpo funciona com base num relógio interno, o ritmo circadiano,
que regula o ciclo de sono e vigília. Este relógio prospera com a regularidade. Tente deitar-se e levantar-se aproximadamente à mesma hora todos os dias, incluindo aos fins de semana. Sei que pode ser tentador ficar a ver televisão até mais tarde no sábado e dormir até ao meio-dia no domingo, mas isso desregula o seu relógio biológico. É como se estivesse a impor um pequeno jet lag ao seu corpo todos os fins de semana. Manter um horário de sono consistente ajuda a treinar o seu cérebro para sentir sono e acordar naturalmente nos momentos certos, melhorando a qualidade geral do seu descanso. Ao longo deste vídeo, exploramos como uma simples mudança na sua posição de dormir, de bruços para costas ou de lado, pode proteger as artérias vitais que alimentam o seu cérebro. Vimos como a almofada certa é uma ferramenta, não um acessório, para manter o seu pescoço seguro. Falamos da importância de transformar o seu quarto num santuário escuro, silencioso e fresco, e de como um ritual de relaxamento pode preparar a sua mente para um descanso profundo. E, por fim, compreendemos como as suas escolhas alimentares e a consistência nos horários são as peças finais deste puzzle para um sono verdadeiramente protetor. Não quero que saia deste vídeo com medo. Pelo contrário, quero que se sinta capacitado. O conhecimento é poder. Agora tem nas suas mãos 6 estratégias claras e práticas para transformar o seu sono de uma atividade passiva numa poderosa ferramenta de prevenção. Lembre-se, pequenas mudanças consistentes podem fazer uma diferença monumental na sua saúde e felicidade a longo prazo. Não se trata de alcançar a perfeição da noite para o dia, mas de dar um passo de cada vez. Comece hoje por tentar adormecer de lado. Amanhã, talvez possa desligar a televisão um pouco mais cedo. Cada passo conta. A sua saúde cerebral está nas suas mãos, mesmo enquanto dorme. E agora, gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destes hábitos lhe pareceu mais surpreendente? Tem algum ritual noturno que o ajude a dormir melhor? Por favor, partilhe as suas experiências e dicas nos comentários abaixo. A sua sabedoria pode ajudar outra pessoa na nossa comunidade. Se achou este vídeo útil e informativo, peço-lhe que deixe um gosto para que mais pessoas o possam encontrar. E claro, se ainda não o fez, subscreva o nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos com dicas para uma vida mais saudável e plena depois dos 60. Lembre-se, cada noite é uma nova oportunidade para recarregar, reparar e proteger o seu bem mais precioso, o seu cérebro. Cuide bem de si, durma bem, viva melhor. Um abraço e até a próxima.